Muito bem, vamos dar sequência ao nosso curso de gestão de projetos e nessa aula nós falaremos sobre o contexto organizacional das empresas, das instituições que executam projetos, dando mais detalhes de como essas empresas, essas instituições se organizam internamente para abordar a questão dos projetos, seja como planejamento, seja como atividade dentro da sua estrutura organizacional. O conceito que é mais importante nós termos em mente aqui é o conceito de ciclo de vida de projetos. Nós estamos falando aqui de fases, etapas, reconhecer as fases e etapas principais de um projeto. Isso é muito importante, é muito útil como preparação para o planejamento detalhado das atividades do projeto. Estamos falando aqui principalmente, portanto, da execução do projeto, como executar um projeto em uma determinada área. Aqui nós temos um exemplo de um projeto geral na área de engenharia civil e a apresentação de um ciclo de vida bastante simplificado de 4 grandes fases, fundações, estrutura, alvenaria, acabamentos e instalações. Reconhecer essas grandes fases, a relação entre essas fases, a sequência em que elas ocorrem, eventuais sobreposições, transições, é algo que é uma primeira e importante tarefa do gestor de projetos, juntamente com a equipe técnica que conhece a área de aplicação. O ciclo de vida do projeto, da execução do projeto, como a gente poderia dizer nesse caso, é muito dependente da área técnica específica. Então isso aqui vale para, obviamente, projetos de engenharia civil. E nem para todos os projetos. Instalações industriais poderão ter um ciclo de vida um pouco distinto. Na área de engenharia de software, desenvolvimento de software, os ciclos de vida também são distintos, obviamente, porque tem a ver com as fases típicas de um projeto de software, Portanto, o ciclo de vida de execução de um projeto depende, obviamente, de cada área particular, Isso varia muito de uma área para outra e as áreas costumam desenvolver os seus ciclos de vida que são considerados os melhores, os otimizados do ponto de vista de custo, de prazo e também utilizando a lógica natural. No caso de uma obra de engenharia civil, é natural que as fundações sejam uma etapa inicial do processo, não faz muito sentido que essa etapa seja desenvolvida posteriormente, é claro. Em algumas outras áreas, na área de software, por exemplo, há mais flexibilidade para organizar essas fases. Elas podem trocar de ordem sem tanta dificuldade, já que não há o envolvimento, digamos assim, de grande movimento de massa ou de energia, máquinas, como no caso de uma obra civil. Esse tipo de discussão ocorrerá em outros pontos do curso. A gente irá utilizar diferentes áreas de aplicação, como engenharia civil, obras civis e software, por exemplo, desenvolvimento de software, como 2 exemplos bem marcantes de abordagens que, digamos assim, têm características distintas do ponto de vista do gerenciamento de projetos, porque a natureza dos projetos em uma obra civil e o desenvolvimento de um software são marcantemente distintos. Portanto, isso tem implicações sobre a forma como esses projetos são planejados e são gerenciados. Mas no caso aqui o exemplo é um exemplo bem familiar, uma obra física, civil, portanto, seguindo um conjunto de fases, e esse conjunto de fases da execução do projeto, nós então chamaríamos de ciclo de vida do projeto. Ampliando um pouco mais a discussão, incluirmos as fases de gerenciamento, essa figura do PMBOK, 4ª edição, mostra uma ideia de um ciclo de vida genérico, de um projeto, mas começando a acrescentar, para além da execução, que foi o que nós discutimos no slide anterior, também as etapas de gerenciamento. Então, nós temos aqui uma etapa que eles chamam de iniciação, ou de início do projeto, em que o nível de custos e pessoal, o nível de atividade, envolvimento de recursos é relativamente baixo. Isso vai crescendo, então, numa fase que nós poderíamos chamar de planejamento, que aqui está descrita como organização e preparação para a execução do projeto. Então, há um aumento gradual aqui do nível de atividade. E aí nós temos o ápice do conjunto de atividades de custo, de pessoal, de máquinas, etc.,
na fase de execução, que é a fase mais de maior envergadura, maior duração e maior envolvimento de recursos. E ao final uma fase de encerramento em que o projeto conclui. Aqui, nesse eixo temporal, estão discutidas e apresentadas alguns marcos de gerenciamento, como, por exemplo, um termo de abertura, que é um documento que nós vamos discutir no próximo capítulo, um plano de gerenciamento de projeto, um outro documento que pode ser útil na condução da etapa de gerenciamento, ou tende a ser muito útil, as entregas aceitas aqui no finalzinho da fase de execução e o arquivamento de documentos ao final da etapa de encerramento. Então, essa é uma figura que mostra um ciclo de vida um pouco mais amplo, ainda assim um ciclo de vida linear, sequencial, de iniciação, planejamento, execução e encerramento. No entanto, esse ciclo de vida, ele ainda não captura a realidade mais precisa da execução de projetos e do gerenciamento de projetos. Uma coisa que é muito comum é que essa etapa de planejamento ela conclui então com um plano, né, de gerenciamento do projeto. Mas durante a execução, algumas coisas podem acontecer que não foram previstas por esse plano. Fatores internos ou externos ao projeto, né? Existem muitas possibilidades de mudanças desse plano original, né? Você pode ter mudanças nos custos, você pode ter mudança nos prazos, você pode ter mudanças de objetivo, o cliente do projeto pode desejar acrescentar uma atividade ou uma característica do produto que não estava prevista. Enfim, as possibilidades são inúmeras, nós vamos discuti-las em mais detalhes e com exemplos e estudos de caso ao longo do curso. Mas o mais importante nesse momento é entender que esse plano, ele dificilmente será um plano definitivo. Essa primeira versão desse plano. Ou seja, a execução do projeto em algum momento ensejará uma revisão, um ajuste, uma rediscussão e uma reavaliação dessas informações que foram contidas nesse plano original. Isso é muito comum e é até esperado. E o gerenciamento de projetos é uma das ferramentas em que você organiza a equipe, inclusive, para lidar com essas mudanças. Tá certo? Há projetos que são mais reativos, porque as mudanças costumam trazer custos, podem trazer retrabalho, coisas que já estavam feitas, precisam ser refeitas, mas também há projetos em que é muito natural que haja mudanças e a equipe precisa estar aberta e preparada a receber essas demandas e acomodá-las durante a execução do projeto. Uma outra figura também do PMBOK quarta edição, que procura ilustrar um pouco melhor essa relação entre planejamento e execução, é essa figura aqui. Imagine, então, aquela mesma ideia anterior de iniciação, planejamento, execução e encerramento, mas veja que aqui posta de uma maneira bem distinta. A iniciação é uma discussão mais conceitual em que o cliente, o patrocinador do projeto, a própria equipe, o gerente, concordam com os objetivos macro, os objetivos principais do projeto, né? E passam então dessa iniciação para um planejamento detalhado, conforme a figura anterior, vocês lembram, numa sequência. Só que nessa figura, o planejamento, ele dá sequência à execução, é verdade, porém, você observa que já foi desenhado aqui uma ideia cíclica entre planejamento e execução. Não mais uma ideia sequencial em que o planejamento encerra, a execução se segue, a execução encerra e o encerramento aparece no final. Na verdade, o que está previsto aqui é uma sequência cíclica em que pode haver interações de execução e durante a execução a necessidade de revisitar o planejamento, de alterar o plano, de rever objetivos, por motivos, como eu disse, tanto internos ao ambiente do projeto como externos também. Um acidente digamos, da natureza, por exemplo, uma enchente, uma crise econômica, fatores externos também podem influenciar a necessidade desse processo de planejamento, ele ser revisitado, ser refeito, ser discutido, não na sua totalidade, provavelmente, mas em alguns de seus aspectos, né? E depois de interações, então, entre planejamento e execução, eventualmente você sai do ciclo com o processo de encerramento, que era o que estava posto lá na figura anterior. Mas não mais como uma sequência, mas você observa aqui um ciclo, né,
de interação entre execução e planejamento. Isso é bem mais realista. E o gerente de projeto e a sua equipe precisam estar preparados para lidar com a necessidade de alterações naquilo que estava planejado. Tá? O que aparece nessa figura também, que não estava na figura anterior, é uma nuvem mais ampla, processos de monitoramento e controle, que englobam, de certa maneira, todo o ciclo de vida do projeto. Né? Então, monitoramento e controle é uma atividade natural de qualquer sistema em que há um planejamento e uma execução. Porque o planejamento ele estabelece metas, requisitos. Né? A execução é transformar em realidade essas metas, esses requisitos, essas entregas previstas. Né? E obviamente que o monitoramento e controle cuida para que durante a execução, as tendências que se observam durante a execução apontem para o cumprimento dessas metas, requisitos e essas entregas que estavam planejadas. Inclusive é nesses processos de monitoramento e controle que pode soar o alarme, o sinal amarelo de que há um descompasso entre a execução e o planejamento e que ou a execução precisa ser ajustada para acelerar, por exemplo, de um projeto, acrescentar mais pessoas, por exemplo, né? Ou o planejamento precisa ser revisitado. Se você não pode acelerar o ritmo, não pode acrescentar mais pessoas, então nós precisamos rever o prazo. Precisamos voltar aqui e discutir que talvez o prazo original não vá ser cumprido. Isso é aceitável? Vamos discutir. Né? Então esses processos eles cuidam justamente da harmonização desse ciclo entre o que estava planejado ou está planejado, uma meta que está pactuada, aquilo que está de fato acontecendo e se essas coisas estão combinando, se elas estão num ritmo, né, em que é possível prever através da execução o cumprimento dessas metas, desses requisitos. Então, isso tudo vai se traduzir depois num conjunto de ações do gerente de projeto, da sua equipe, né, para que essas atividades de gerenciamento resultem no quê? Resultem no encerramento suave, encerramento com sucesso, com as entregas concluídas, requisitos cumpridos, prazos e custos aceitáveis dentro daquilo que foi combinado com o cliente, né? E, portanto, o encerramento ser o encerramento de um projeto de sucesso. Tá certo? Bom, visão mais organizacional de como o gerenciamento de projetos se contextualiza dentro das modernas organizações. Quando eu falo organizações, eu me refiro a empresas, eu me refiro a instituições, que podem ser instituições públicas, privadas, organizações não governamentais, eu me refiro a instituições, que podem ser instituições públicas, privadas, organizações não governamentais, autarquias do governo, de um governo federal, ou estadual, ou municipal, qualquer tipo de organização que tenha uma visão e missão e que almeja resultados. A visão e missão vai definir a razão de ser, de existir daquela organização. No caso, por exemplo, da universidade, a universidade tem uma missão de formar pessoas, de produzir conhecimento, não é? Ela tem uma visão de colaborar com a humanidade para uma humanidade que permita uma sociedade que viva de forma justa, em paz, prospere materialmente, né? A universidade, para dar um exemplo de uma instituição que pode ser inclusive pública ou privada. E claro, a universidade busca resultados. E tem muitos indicadores e muitas formas de medir os resultados das universidades. Existem rankings, inclusive, que medem esses resultados. Agora, entre a visão e a missão e os resultados, você tem algumas engrenagens aqui que irão fazer com que essa organização se movimente e saia de um conceito, né, de um propósito e alcance esses resultados. Temos 3 engrenagens discutidas aqui, apresentadas nesse slide. Nós temos a gestão do negócio, a gestão dos projetos e a estratégia. Né? Vamos pensar um pouco agora numa empresa comum, né? Uma empresa, um supermercado, por exemplo, ou uma pequena rede de supermercados. Né? Nós estamos muito acostumados a entender o dia a dia das organizações, das empresas, através dessa engrenagem maior que a gente está chamando de gestão do negócio. Do dia a dia
do momento, das operações essenciais à existência do negócio. Então, no caso de um supermercado, a gestão do negócio tem a ver com gerir os supermercados propriamente ditos, o ambiente físico dos supermercados, em gerir os seus estoques, em gerir as pessoas que estão naquele supermercado, em gerir os preços, negociar com fornecedores, a logística de entrega, de distribuição, né, dos insumos que o supermercado vende, o marketing, a publicidade. Você vai pensar nas coisas que são da ordem do dia, ou seja, naquele momento, todos os dias, aquele supermercado, para existir, ele precisa cumprir uma série de rotinas operacionais, cumpri-las muito bem, atender os clientes, não é? Cuidar dos estoques, cuidar dos prazos de validade dos produtos, a limpeza interna, do recolhimento de impostos, do caixa, de ter troco nos caixas, né? Enfim, são dezenas, centenas de rotinas operacionais que precisam funcionar adequadamente, porque todos os dias aquele supermercado esteja aberto e funcione bem. O cliente chegue, sabe, espera um funcionamento suave, adequado, você ter gente suficiente para atender a demanda no horário de pico, no horário de menor movimento. Enfim, esse balão, essa engrenagem da gestão do negócio é aquela engrenagem na qual você realmente vê como cliente funcionando na sua frente ali, por exemplo, no caso de um supermercado, mas isso se aplica a tantos outros tipos de negócios. O que é estratégia? Que é uma outra engrenagem aqui que, inclusive, de certa forma, liga, né, as outras duas aqui. A gente já vai chegar na gestão. Estratégia. Bom, a estratégia é uma visão um pouco mais à frente. Não é a visão do dia de hoje, nem a da semana que vem. É uma visão um pouco mais prolongada no tempo. É como se nós estivéssemos enxergada no tempo. É como se nós estivéssemos enxergando um pouco o futuro daquela organização, no caso do supermercado, olhando um pouco à frente. Nós estamos olhando os concorrentes, nós estamos olhando as novidades do mercado e nós estamos pensando como nós podemos nos manter no mercado. Dado o atual status quo, ou seja, como nós funcionamos, como nós fazemos hoje a gestão do negócio, o que é que precisaria mudar para daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, que seja, eu continuar competitivo ou, até mais, eu avançar dentro desse mercado, estar mais espaço, eu vencer a concorrência, eu ampliar a minha rede para novos mercados. Qual é a estratégia? Então, como num jogo de tabuleiro, qual é a estratégia? Onde é que nós queremos chegar? Né? Quais são os grandes eixos de ação que a gente precisa nesse novo nível de desenvolvimento dessa organização? Seja uma expansão de mercado, seja uma inovação tecnológica. A gente quer mudar, por exemplo, o sistema de caixa para ser um sistema de caixa de autosserviço, por exemplo, como existe em alguns países avançados. Então, ao invés de ter uma pessoa no caixa passando cada produto, nós teremos scanners, uma área em que as próprias pessoas vão e escaneiam os códigos de barra dos seus produtos e, portanto, não precisamos mais de um caixa, pessoa física, né? Um caixa humano, pessoa física, né? Um caixa humano ali, mas os próprios clientes farão esse trabalho de escanear, pagar com o cartão de crédito, por exemplo, num terminal e, portanto, isso ganha-se tempo, ganha-se produtividade, ganha-se em custo também, porque eu não preciso mais de um caixa, posso alocar essa função do caixa estratégica da organização. Esse é um exemplo de uma estratégia para melhorar o serviço para os clientes e cortar custos, no certo sentido, alocar melhor o custo de mão de obra numa área que seja mais estratégica. Se essa for uma estratégia desse supermercado, por N motivos, porque o dono do supermercado é visionário, porque o concorrente da mesma cidade adotou esse sistema e você não pode ficar para trás, né? Então isso passa a ser uma estratégia dentro de uma visão de inovação tecnológica, inclusive, né?
E, portanto, isso passa que vai modificar futuramente, não de imediato, mas futuramente, a gestão do negócio, porque aí você entra com um outro tipo de rotina operacional no momento que esses caixas de autosserviço estiverem disponíveis e funcionando, né? Assim como a inovação é uma estratégia, você pode ter também estratégia de ampliação, de rede, ampliar a quantidade de supermercados na cidade, ou ir para outros estados, ou acrescentar uma linha de varejo que você não trabalhava antes, você trabalhava só com alimentos, por exemplo, você quer acrescentar uma linha de produtos de limpeza, ou você quer acrescentar uma na área de vestuário, por exemplo. Por quê? Não, porque isso vai ampliar o nosso mercado e tal, e, portanto, faturamento. Quer dizer, essa discussão de como o negócio está se transformando é a estratégia. Tá? É a estratégia. Obviamente, como vocês podem perceber, que a estratégia, na verdade, é o coração da competitividade, da sobrevivência e da evolução de um negócio. Sem pensar em estratégia, você fica muito reativo, né? Então, aquele pequeno supermercado de bairro, ele pode ir sobrevivendo de forma reativa, mas ele pode ser engolido por uma rede maior, pode chegar a um supermercado, nas proximidades de maior porte, com uma capacidade de barganha de preço muito maior. Quer dizer, se você não tem estratégia, você fica um pouco à mercê dos acontecimentos. E a estratégia, portanto, é uma discussão feita pelos proprietários, pelos diretores que têm o poder decisório de alocar recursos e, obviamente, que também espera-se ter experiência naquele setor econômico, naquela área de atuação da organização, para pensar isso de uma maneira racional e razoável. Tá? Então, essa é uma área importantíssima, gestão estratégica, que tem a sua própria complexidade, está fora do escopo do nosso curso de gestão de projetos, mas é importante entender como a estratégia se relaciona com a gestão do negócio. Está claro, né? Ela vai, de alguma forma, transformar a gestão do negócio, porque ela transforma o próprio negócio, agregando outras características a esse negócio. Como é que tudo isso se relaciona com a gestão de projetos? Ora, quando a estratégia define uma ação estratégica, como, por exemplo, a criação de uma ala de caixas de automaticamente é criado um projeto que vai o quê? Desenvolver e implementar essa estratégia e transferir esse desenvolvimento dessa estratégia para o negócio. Então, normalmente, a estratégia, ela primeiro movimenta um projeto, o projeto desenvolve a estratégia a ponto de transferi-lo de volta para o negócio. Então, o projeto de implantação das alas de caixas de autosserviço iria estudar esse problema, estudar os fornecedores, avaliar custos das máquinas, quais são os fornecedores dessas máquinas de autosserviço, faria testes piloto, não é? Até ter um caso de sucesso resolvido, bem mapeado, e poder, por exemplo, transferir esses resultados desse projeto de implantação para as demais unidades da rede, por exemplo. E aí isso vira parte da gestão do negócio. Fazer o treinamento dos funcionários do supermercado nesse novo sistema, por exemplo, para tirar dúvidas dos clientes. Então, eventualmente, o projeto ele vai concluir no momento que ele conseguir transferir esse expertise para as unidades da rede de supermercado e isso passar a ser rotina. No momento que passa a ser rotina, o projeto realmente terminou e concluiu a sua função. Portanto, a gente pode entender que o projeto ele é uma forma de implementação da estratégia e de transferência dos resultados dessa estratégia, da demanda. Nesse slide, a gente vai definir alguma terminologia muito utilizada em gerenciamento de projetos e algumas hierarquias e algumas instâncias que a gente pode encontrar em organizações reais do mundo real que executam projetos, né? Né? Então, o primeiro conceito aqui que é importante a gente destacar é o conceito de programa, né? O programa é um conjunto de projetos que guardam uma relação
gerencial entre si, portanto eles têm relações, não são projetos isolados, são projetos que se complementam, e se complementam no sentido de tornar o objetivo do programa uma realidade. Normalmente um programa ele é empreendido quando o objetivo é muito complexo para ser alcançado por um único por um único projeto. Então, normalmente um projeto tem condição de alcançar um determinado objetivo, mas o programa ele tem um objetivo muito amplo, muito complexo. Portanto, ele é quebrado em vários projetos. Um exemplo foi o programa Apollo da NASA, que levou o homem à Lua. O programa Apollo começou no início dos anos 1960 e foi realizado através de uma sequência de missões espaciais que começaram com objetivos mais modestos, como fazer um voo orbital pela Terra, posteriormente viajar até a Lua, fazer um voo orbital pela Lua, até que eventualmente chegou ao resultado de pousar na Lua e cumprir a missão, o objetivo inicial do programa. Então, um programa que tinha um objetivo muito complexo, que não poderia ser alcançado numa única missão, foi quebrado em várias missões. E a gente pode interpretar que cada missão dessa era um projeto. Então, aí, no caso, um programa foi desenvolvido em projetos sequenciais no tempo, né? Outros tipos de programa eles podem ser desenvolvidos com vários projetos simultâneos. Houve no Brasil aqui um programa chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, cujo objetivo era aumentar o crescimento econômico do país, que é um objetivo muito complexo e que precisa atuar em várias áreas. Então, o PAC ele era desenvolvido numa estrutura de vários projetos nas áreas de infraestrutura, na área de habitação, na área de telecomunicações, na área de melhorar o sistema tributário. Quer dizer, o programa ele era desenvolvido através de vários projetos e cada projeto desse atacava um determinado setor econômico, um determinado gargalo da economia, e se esperava que esse conjunto de projetos, que tinha um orçamento macro comum através do programa, o programa então alocava orçamento para esses projetos, né? Que o conjunto de projetos que esse programa representava iriam, nos seus efeitos sinergísticos, chegarem a, portanto, contribuir para que esse objetivo do programa fosse alcançado, no caso, a aceleração do crescimento, né? Certo? O portfólio é um conjunto de todos os projetos e programas de uma organização que refletem a sua estratégia. Tá certo? Então, quando você reúne todos os projetos, né, de uma organização, você vê no que é que essa organização está apostando, para onde essa organização está indo, qual é a implementação de estratégia que os seus projetos estão realizando. Então, quando o Google desenvolve lá um projeto em realidade aumentada, com um óculos de realidade aumentada, você pode aprender que por aquele projeto fazer parte do portfólio de projetos da Google, portanto, aquilo de alguma forma faz parte da estratégia da Google, certo? Então, o portfólio é um conjunto de todos os projetos e programas que refletem a estratégia da organização. Eles não precisam ter relação direta entre si. O programa, portanto, é um conjunto de projetos, mas esses guardam relação entre si. O escritório de projeto, ou Project Management Office, é uma instância opcional que organizações mais maduras, mais profissionais de gerenciamento de projetos adotam como forma de reunir os seus gerentes, de maturar os seus processos de gerenciamento de projetos, de capacitar pessoas e até mesmo de dar suporte estratégico à organização quando toma decisão a respeito de execução de projetos. É uma instância, portanto, que reflete um grau maior de comprometimento e maturidade, é uma espécie de departamento de gerência de projetos, nós poderíamos chamar assim, em que as pessoas que lidam com isso de maneira mais profissional estão reunidas e prestam serviços de apoio e um apoio até estratégico à organização. Então, nós temos aqui a definição de programa, grupo de projetos relacionados e gerenciados de maneira coordenada para obter benefícios que não seriam viáveis caso fossem gerenciados individualmente. O gerenciamento de programas é visto como gerenciamento de múltiplos projetos conectados de modo a compartilhar um objetivo de negócio ou meta comum. Já o portfólio é uma coleção de projetos que tem um forte alinhamento com o planejamento estratégico da organização. Os projetos de um portfólio passam necessariamente por um critério de seleção e acompanhamento, visando atingir metas e objetivos de um plano de negócio. A gestão do portfólio responde à pergunta quais projetos devemos empreender e manter.
Muito bem. Como uma empresa, uma instituição se organiza para absorver essa atividade de gerenciamento de projetos? Nós já vimos então nos slides anteriores que o gerenciamento de projetos é uma atividade que é importante, que faz parte portanto, do dia a dia, pelo menos daquelas empresas que minimamente pretendem ser inovadoras, competitivas, né? Como as empresas podem se organizar para absorver a atividade de projeto? Vamos ver algumas opções consideradas clássicas na literatura de administração. A primeira delas é a é a estrutura funcional, né? A estrutura funcional ela é dividida, é uma estrutura clássica, muito comum, talvez ainda mais comum, é uma estrutura dividida em setores, em departamentos, né? Departamentos que têm gerentes funcionais, colaboradores nesses departamentos. Portanto, as especialidades estão concentradas em departamentos. Departamentos têm especialidades específicas, funções específicas. Né? Como um projeto pode ser desenvolvido nesse tipo de organização? Um tipo de projeto é aquele que está dentro de um único departamento, né? Esse é um tipo de projeto relativamente fácil de acomodar, porque o projeto lida com uma única especialidade e, portanto, estará sujeito a um único patrocinador do projeto, que no caso tende a ser o gerente funcional, por exemplo. Portanto, é um tipo de projeto relativamente fácil de acomodar na estrutura funcional, bastando para isso que sejam identificadas pessoas, como um coordenador, por exemplo, do projeto, e reservado, obviamente, um tempo, né? Tempo, carga horária, né? Dedicação para que as pessoas desenvolvam esse projeto. A ação fica um pouco mais complicada quando o projeto envolve várias especialidades ou vários departamentos, né? E aí você pode ter um coordenador de um departamento e colaboradores de outro departamento. Esse tipo de projeto, obviamente, é um projeto mais complexo e tendem a ser projetos também muitas vezes mais relevantes. Então, se você tem, por exemplo, um novo sistema de recursos humanos que tem impacto sobre a contabilidade, sobre o TI, sobre a manufatura, enfim, você precisa reunir pessoas desses departamentos e claro que a comunicação é um pouco mais complexa. O coordenador de um projeto que vai estar em um determinado departamento pode não entender exatamente a situação dos colaboradores que estão em outros departamentos, né? Nesse tipo de projeto pode haver mais dificuldade de um desempenho adequado, pode haver mais conflito de tempo, de dedicação do que no anterior, a tendência é que haja, e portanto esse tipo de estrutura já vai apresentar uma dificuldade, né, intrínseca maior para portanto, entregar resultados dentro do prazo e dentro de uma qualidade, custos, comprometimento dos colaboradores. Os desafios são maiores, né, numa situação dessa. Eu posso, um tanto quanto alternativa ainda na organização funcional, é você realmente pensar os colaboradores entre vários departamentos, formar uma equipe temporária e isolar essa equipe como que para trabalhar naquele projeto de forma dedicada por um tempo, né? Como se você retirasse as pessoas das atribuições funcionais e dedicasse essas pessoas como uma equipe temporária, separada, isolada para o projeto. Claro que isso é muito complicado também, porque normalmente as pessoas fazem falta, né? Então, tirar uma pessoa, um colaborador da área de vendas, ou da área de contabilidade, da área de TI, para participar de um projeto em tempo integral, muito provavelmente vai fazer falta lá. Então, não é trivial você conseguir essa solução, embora, do ponto de vista do projeto, seja excelente, porque você vai ter, portanto, as pessoas dedicadas integralmente ao projeto. Mas não é trivial você conseguir a concordância, por exemplo, dos gerentes funcionais, né, e das metas operacionais que já estão postas e você, de repente, ter recursos humanos a menos naqueles departamentos. Quer dizer, são escolhas que teriam que ser feitas em termos de priorização e isso, portanto, não é simples. Para finalizar a aula de hoje,
A sugestão de leitura é o anexo 5 do livro, que fala sobre a missão Pathfinder, uma missão, uma das primeiras missões que a NASA enviou ao planeta Marte, um projeto que se enquadra naquela categoria de complexo e com desafios técnicos, com incertezas técnicas. Vocês terão a oportunidade de ver alguns detalhes sobre esse projeto nesse anexo e nós discutiremos os desafios, as abordagens de gestão que foram usadas. Foi um projeto de muito sucesso, eu já posso adiantar a vocês. Foi inclusive eleito o projeto do ano por uma influente revista da área de gestão de projetos na época, tanto pelo aspecto técnico como pelo aspecto gerencial, que foram muito bem sucedidos, tá bom? Vocês podem ler e na próxima aula nós iremos discutir esse caso real. Ficamos por aqui então.